Se você entregou sua vida para Jesus, a gente não tem que ter esse medo da morte. A gente não tem que ter essa ansiedade social de não envelhecer nunca. Oi, esse é o primeiro vídeo que eu trago no canal mais longo. E hoje a gente vai conversar sobre autoestima. Desde criança eu sempre pensava em botar silicone, mas por que uma criança tem que estar pensando em pôr silicone? Por muito tempo a gente cresceu ouvindo o que é bonito ou feio, o que é certo ou o que é errado em questão de beleza. Mas como a gente vai ser feio se a gente foi feito imagem e semelhança de Deus? Muitas vezes, tudo que a gente acha feio na gente é porque a gente tá tão acostumado a olhar pro outro e apontar, e quando a gente vê alguém que se aceita e vive bem com a aparência que tem, a gente fica ofendido. Dá vontade de falar, tipo, fulana, como você não percebe que seu dente é separado, ou que seu nariz é grande, ou que você tá acima do peso? A sociedade em si nos colocou essa pressão em que a gente se ofende com a aparência das outras pessoas a ponto de encher a boca e a cabeça, os pensamentos e precisar expor aquilo. Mas na verdade essa é a falta de amor que tá no nosso coração. E quando eu fui deixando isso mais leve para as outras pessoas que eu convivia, porque ninguém é obrigado a estar encaixado no meu padrão, eu comecei a me sentir melhor comigo mesma. E uma vez eu ouvi uma frase de uma tia minha, em que ela falava que quando a gente se sente mais bonito, as outras pessoas acabam nos olhando assim. Então, seja você homem, seja você mulher, você vai acabar ficando mais bonito ou bonita se você se concentrar no que faz você se sentir bem, não no que as pessoas acham que você deveria fazer pra estar bonito. A gente é tão frustrado na nossa própria beleza, e vários familiares têm características que a gente não gosta em nós mesmos e a gente adora neles. Vi um vídeo de uma moça falando sobre isso, que ela não gostava do nariz dela, até perceber que o nariz dela era da avó. Então algo que tá em você faz parte de alguém. E a gente não tem coragem de achar coisas ruins sobre alguém que a gente ama, porque a gente ama. E os nossos filhos, muito provavelmente, vão vir com as mesmas características que a gente. Como você vai olhar para uma criança e falar que ela não tá dentro do padrão social de beleza? Outro ponto a ser falado é que às vezes a gente só não sabe encaixar as roupas no nosso tipo corporal. Eu nunca gostei do meu peito porque eu sempre tentava usar sutiãs que todas as outras meninas com peito maior usavam e não ficava bom em mim. Eu tentava usar aqueles de concha, mas pra quem tem peito menor, ele vai ficar vazio. Aqueles sutiãs tipo taça vão deixar a gente com o peito murcho, não tem o que fazer. Então eu comecei a comprar todos os biquínis e sutiãs em formato triangular e agora eu acho o meu peito lindo. Outro mal que a gente precisa cortar pela raiz é ficar seguindo pessoas irreais ou pessoas que não correspondem às nossas características. Era muito frustrante eu achar pessoas na internet que eu realmente acho muito lindas, mas que eu nunca vou alcançar o padrão de beleza delas, porque eu nasci diferente, a minha cor do cabelo é diferente. Eu até posso colorir ele, o cabelo é castanho claro e eu faço ruivo. Eu, na minha condição financeira hoje, tenho como fazer um loiro platinado porque eu acho lindo? Não. E mesmo que eu tivesse, teria que ficar mantendo aquilo dia após dia, e hora ou outra o cabelo iria ficar ruim, porque é um excesso de química muito forte o loiro platinado. Hoje, homens e mulheres se submetem a procedimentos estéticos que ficam pesadíssimos pro bolso, que não tem sustento a longo prazo, para tentarem alcançar um padrão que é muito difícil. Dentro dos salões de beleza, tem pessoas chegando com fotos de cortes, de tinta, ou de maquiagem, em que as pessoas não têm poros, em que as pessoas não têm cabelo quebrado, em que as pessoas não têm nada, nenhuma característica humana. Tem uma parte da Bíblia em que Jesus fala que quem tentar salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por ele vai ganhá-la. Eu sempre pensei nesse versículo como uma questão de salvação espiritual, mas hoje em dia há pessoas se submetendo a procedimentos estéticos que literalmente custam a vida. Não sei se vocês se recordam, mas há muito tempo morreu uma moça porque ela estava tirando gordura do joelho. Tem pessoas que se submetem ao uso de anabolizantes na academia que podem causar problemas cardíacos. Tem pessoas usando canetas estéticas para perder 1 quilo, para perder 3 quilos, sem nenhum tipo de recomendação médica, nutricional. Hoje a estética vale mais que a saúde mental. As pessoas pagam mais de 1.000 e tantos por mês para algum tipo de ferramenta para emagrecimento, mas se negam a pagar uma terapia. Enquanto isso, as pessoas que são famosas, que têm mais condição financeira, elas vão lá, fazem, desfazem os procedimentos, vão lá e cortam o cabelo, aí todo mundo vai lá e corta o cabelo. Aí quando chega no próximo verão, elas vão lá e colocam apliques carérrimos, enquanto as pessoas que cortaram o cabelo ficam lá com o cabelo curto. E aí? Existem coisas que a gente pode estar tentando mudar no nosso corpo pra gente melhorar nossa autoestima. Mas mudança estética tem limite. Seja o nosso bolso, seja saúde mental e seja buscar afirmação nas pessoas, tem que ter limite. Eu percebi que eu não queria colocar silicone, talvez eu nunca queira. Eu vivia com vontade de fazer rinoplastia, possivelmente eu não vou fazer. Mas eu prefiro gastar dinheiro com viagem. Descobri que fazer rinoplastia dá uma alteração na voz. Muitas pessoas se acidentando e tudo mais, precisando fazer cirurgias assim que tem um pós-operatório horrível,
Não me entra na cabeça. Mas tudo bem, se é pra autoestima, tudo bem fazer certas coisas. Mas será que isso algum dia vai ter fim? Porque a gente começa com a unha, depois os cílios, depois a boca, o cabelo, depois o peito, depois a cintura, depois a gordura do joelho. Então hoje eu recomendo você estar reavaliando o tipo de pessoa que você acompanha, o tipo de padrão estético que você está tentando alcançar. Porque no final tudo isso é material e fica aqui. Quando eu era criança, eu fui estimulada a ser uma pessoa vaidosa pela minha avó. E eu gosto disso, eu gosto de me arrumar. Mas eu era uma das poucas meninas do colégio que adorava passar batom, acordar cedo pra fazer maquiagem, preencher no cabelo. E por muitas vezes eu fui criticada por isso, zoada por isso. Ou por ser a pessoa que acorda cedo pra se arrumar. Ai, mas eu não tenho coragem de acordar cedo pra me arrumar. E eu acredito que por essas falas, muitas meninas nunca puderam ter vaidade por elas não quererem ser as pessoas zoadas, por estarem querendo cuidar da sua autoestima. Muitas meninas do colégio aprenderam exatamente a serem contra a autoestima. Você não pode se preocupar nem um pouquinho com a roupa que você tá vestindo, não pode nunca pensar em carregar um batom na bolsa. Jamais pode apagar aquela olheira que faz você se sentir super mal. Porque senão você vai estar sendo uma Barbie, uma menininha. Apesar de eu estar recomendando cuidar dos padrões que a gente tenta buscar, tem muitas meninas que são onduladas ou cacheadas que deixaram de fazer progressiva porque entrou na moda fazer a transição capilar, mas não se sentem bem de cabelo cacheado ou ondulado. E se você não se aceitar exatamente como você é, você também tá errada no movimento. Vocês entendem como precisa de um equilíbrio? Pouca vaidade deixa a nossa autoestima lá no chão, e muita busca por aceitação deixa a gente doente. Voltando pro assunto de como era a minha mentalidade sobre estética desde criança, por algum motivo eu desenvolvi esse pensamento de não querer envelhecer, a ponto de uma frase brilhar na minha cabeça: quem morre cedo morre bonita, porque você se torna jovem pra sempre. Mas quem plantou essa ideia na minha cabeça de que eu deveria ser jovem pra sempre? E aí eu volto no versículo: quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdê-la para seguir a Jesus, vai ganhá-la. O versículo é mais ou menos assim, mas no geral dá pra pegar a ideia, né? Tá, agora a gente volta um pouquinho nas últimas notícias. Pra quem não tava sabendo, rolou um super auê. Há teorias da conspiração que falam sobre pessoas muito famosas e poderosas que governam o mundo, que buscam formas de viverem pra sempre. Ou formas de conservarem a beleza, a estética, ou seja, não envelhecerem. Sobra alguma dúvida de que essas pessoas têm muito medo de perder a vida? Se você entregou sua vida para Jesus, a gente não tem que ter esse medo da morte. A gente não tem que ter essa ansiedade social de não envelhecer nunca. Isso era tão forte na minha cabeça quando eu era criança que com 16 anos eu já comecei a pesquisar sobre colágeno hidrolisado. Se eu não me engano, era o tipo 2, que é o que a pele, as unhas e o cabelo absorvem. Mas as mulheres param de produzir esse colágeno só aos 30 anos, e aos 16 eu já estava procurando por ele. Tava sempre buscando formas de não envelhecer. E aí eu entendi que mal tem envelhecer. Tudo bem buscarmos coisas que ajudem a nossa autoestima. Não tem problema querer usar um pouco de maquiagem, não tem problema pintar o cabelo. Mas até onde isso é considerado normal? E o que a gente está disposto a fazer pela beleza? Então espero que você entenda que você foi um sonho no coração de Deus. Ele desenhou você. E você é perfeita e perfeito do jeito que você é. Se você tem autoestima baixa, porque não namora, porque não tá dentro de um relacionamento, saiba que a pessoa que merecer ficar com você pro resto da vida vai amar você do jeito que você é, com todas as suas características, e vai gostar até dos seus defeitos, até o que você acha que é um defeito. O dente separado, o nariz grande, a orelha pra frente. Você pode também estar procurando seguir e acompanhar pessoas que são parecidas com você, com seu tipo de corpo, com seu tipo de cabelo. E aí você vai entender o que te valoriza mais. Se você quer buscar algo um pouquinho mais a fundo de como melhorar sua autoestima, você pode estar buscando algum profissional que trabalha com colorimetria e outras áreas da beleza. Tá deixando algumas dicas para você se sentir melhor. Sobre roupa, cores que ficam bem em todo mundo: branco ou off-white, preto, cinza, verde militar e azul marinho. Eu troquei quase todo o meu guarda-roupa por essas cores e ficou excelente, é muito fácil de escolher na hora de sair. E se você já sabe de uma cor que fica muito bonita em você, outra dica é sempre comprar em conjunto. Letícia, é mais caro comprar um conjunto. Às vezes a gente compra uma blusa que achou linda e quando chega em casa não tem nenhuma roupa pra combinar. Então o dinheiro fica jogado fora. Então não mais vale comprar um conjunto? Por exemplo, fica bom rosa em você. Compra logo a calça e a blusa combinando já na mesma loja, caso seja um conjunto. Se você sabe que amarelo fica bem em você, tenta comprar o look inteiro amarelo. Isso deixa qualquer pessoa muito bonita. Outra dica é jeans. Jeans fica bem em quase todo mundo e é uma roupa que não se perde nunca, então se torna uma peça muito econômica. E sobre todos esses skincare que a gente vê na internet, muitas pessoas trabalham com isso, trabalham com a internet, elas precisam postar. Só que é um excesso absurdo. Não dá pra gastar tudo aquilo nem em um ano. Tenha esse momento de autocuidado que seja só pra você, que você consegue se sentir
muito bem sozinha. Por exemplo, pra mim, meu momento de autocuidado antes de fazer a depilação a laser era uma bucha vegetal que custa R$5, uma esfoliação que você pode estar fazendo só com a bucha, ou você pode estar vendo até receitas caseiras com açúcar ou com café. Recomendo com açúcar, porque o café deixa cheiro. Ou você pode estar comprando realmente esfoliante. Então o importante para um bom esfoliante é só o fato dele fazer esse atrito com a pele. São só as pedrinhas, por isso eu falei que dá pra você fazer em casa com açúcar. Meu momento de autocuidado era esse. Esponja vegetal de R$5, esfoliante baratinho de loja de R$10, Gillette, depilação, banho quente e um hidratante depois. Esse era o meu momento. Esses pequenos cuidados cuidam da nossa autoestima e fazem a gente não ficar refém do que as pessoas falam na internet. Uma das minhas últimas recomendações é: quando olhar pra alguém, olha com um pouquinho mais de cuidado. Ai, mas ela não cuidou da saúde, ela não cuidou do peso, eu conheço muitas pessoas que cuidaram. Entendeu? Em várias outras sociedades, os padrões estéticos são diferentes. Então talvez você não seja bonita no Brasil, mas você vai ser bonita na Tailândia, mas você vai ser bonita na Índia, mas você vai ser bonita na Europa. Então por que ficar tentando encaixar as pessoas no nosso padrãozinho estético? Sejamos mais leves com as outras pessoas e com nós mesmas. Todo mundo já ouviu aquela frase: pé feio, você é bonito da canela até a cabeça. Eu tenho um pouco de joanete no meu pé. E eu cresci com autoestima horrível sobre o meu pé, a ponto de querer esconder o pé. Mas depois eu descobri também que era só o tipo de sapato que eu usava que valorizava o meu pé ou não, e que poderia me deixar confortável ou não. Quantas pessoas hoje não têm pé, não têm perna, não têm a mama porque tiveram problemas de saúde, não têm cabelo porque tiveram problemas de saúde? Como nesse mundo tão doente a gente pode continuar julgando pessoas pela aparência? Tem pessoas lindas com problemas internos, porque se ela tá bonita, se ela tá magra, se ela tá com cabelo legal. E talvez você ache que não tem esse preconceito, mas eu tenho certeza que você já perguntou, ou já viu alguém perguntar, ou se recorda do fato de alguém ver um bebê pequeno e falar assim: acho que o olho dele vai ficar azul, né? Que expectativa é essa de que as crianças têm que vir com determinada cor, determinado tipo de cabelo? Outra que eu sempre ouvi, e graças a Deus eu nunca me submeti. Mas tudo bem se você fez. Preenchimento labial. Eu já vi tantas pessoas com preenchimento até bem feito, mas depois que passa o prazo, que dizem que tem um prazo, né? A boca nunca voltou ao normal. Não que tenha ficado feio, mas você nunca volta a ser quem você era. Todos os traços originais a pessoa vai perdendo. E com o passar do tempo vai perdendo a identidade, porque se você mexe um pouquinho na boca, ela não fica muito proporcional à bochecha. Então você tem que mexer um pouco na bochecha também. E se você mexe na bochecha, acaba que aqui tá meio baixo, aí você tem que dar uma puxadinha, sabe? E quando vê, você é outra pessoa e não tem mais como voltar atrás. Mesmo que o prazo dos procedimentos já tenha passado, lá dos 6 meses, do 1 ano, seu rosto nunca volta ao formato original. E com o tempo a gente vai mudando os nossos hobbies, os nossos afazeres, o trabalho que a gente quer ter, quem a gente quer ser. Porque nada nunca tá bom para a sociedade. Então, se você entregou sua vida para Jesus, é isso que eu quero estar te falando hoje. Como sermos satisfeitos com a nossa aparência? O mais importante disso tudo, o nosso corpo, ele é uma casca e ele veio com nós para a Terra por um propósito. Os seus gostos e a sua aparência vão te levar a lugares com propósito. Vão ter pessoas que procuram você para saber como você cuida do seu cabelo, para saber onde você comprou sua roupa. Então saiba que cada parte de você foi pensada por Deus. Fazer musculação, academia, deveria ser para cuidar da saúde, mas hoje, academia, exercício físico, virou um culto de adoração ao corpo. Pessoas têm se privado de alimentar, e não por dieta, algo que tem gerado muito estresse, demonização de vários alimentos naturais, ansiedade e alta expectativa em cima de si mesmo. Eu já ouvi falar, depois vocês pesquisem para ver se é verdade, mas eu ouvi que para ter um corpo bem retinho, como que várias mulheres postam em fotos, o índice de gordura é tão baixo que não é saudável para o corpo. E mulheres também têm ciclos hormonais, ou seja, cada semana do mês a gente está de uma forma diferente. Às vezes a gente está um pouquinho mais inchada, às vezes menos. Saibam que nessas fotos de internet criadas por inteligência artificial, criadas com filtros, com efeitos, são de pessoas que não estão vivas, são de coisas irreais. Que tipo de vida é essa que a gente quer ter? Que não pode comer nada diferente? Que tem que se privar horrores? Em que comer fruta, você está consumindo muito açúcar. Gordura animal é ruim, mas óleos extraídos de formas que fazem mal ao corpo sendo aquecidos é melhor. Em que todo mundo acompanha e apoia nativos de outros países, indígenas, quando eles falam sobre chás e coisas naturais, mas quando a nossa avó fala de algum tipo de chá, algum tipo de alimento, ela tá errada porque não tem comprovação científica, porque nenhum tipo de empresa iria apoiar coisas que são fáceis de encontrar na natureza.
porque eles não lucram nada com isso. Então vamos repensar o que é bonito e feio pra gente? E se você sentir que tá vindo algum pensamento na sua cabeça que pode estar ofendendo alguém, vamos fechar a boca? Bom, é isso, gente. Vamos estar finalizando com uma oração? Senhor, que cada pessoa que tenha recebido esse vídeo venha ter um encontro real contigo, que ela não tenha mais nenhum tipo de problema de autoestima, que ela entenda os traços do Senhor na vida dela. Que essa palavra seja levada para mais pessoas. E que quem quer que tenha ouvido aqui, seja a luz onde for. Que a aparência de cada um aqui seja para tua honra e glória, e não para agrado do mundo. Que acima de tudo seja feita sempre a sua vontade. Amém.